Quanto mais próximo do Enem e de outras provas de vestibular, mais alguns estudantes surtam, se desesperam e se abalam emocionalmente. É o seu caso? Se esse for o seu caso, você provavelmente tem observado algumas coisas no seu dia a dia, como procrastinação, dificuldade de se concentrar no estudo, talvez você esteja o tempo inteiro pensando na prova, em como que vai ser, se você já estudou o suficiente, se você precisa estudar muito mais, se você precisa mudar o seu cronograma, se você está no caminho certo ou não. E você só quer parar de pensar um pouco no vestibular, mas você não consegue, você está ali o tempo inteiro pensando naquilo e isso está te sobrecarregando mentalmente. Ou talvez você não esteja conseguindo dormir direito, porque você fica revirando na cama, pensando na prova, pensando, e se der tudo errado, e se eu não passar de novo, e se eu fracassar, será que eu deveria desistir? Será que eu tô seguindo o caminho certo? E todos esses pensamentos, todas essas dúvidas, todas essas incertezas têm uma raiz onde? Nos seus pensamentos e nos seus sentimentos. Muitos estudantes começam a se abalar emocionalmente quando a prova vai se aproximando, porque eles começam a se sentir mais preocupados, mais tensos, mais nervosos, mais ansiosos, estressados com tudo que está acontecendo. Isso vai tendo também mais e mais pensamentos negativos, autodepreciativos, trágicos, como: e se eu não passar? E se eu não conseguir? Se eu não realizar o meu objetivo? Será que eu sou burra? Será que eu não sou inteligente? Só quem é inteligente passa. Eu não sou inteligente. Eu já tentei outras 2 vezes e eu não consegui. Por que eu conseguiria agora? Eu vou fracassar de novo. E aí todos esses pensamentos fazem com que você aumente a sua preocupação, a sua tensão, o seu nervosismo, a sua ansiedade, esse sentimento de insuficiência. E isso só faz com que você surte, se desespere e se abale emocionalmente. Mas calma, respira fundo, que tem uma saída para isso e eu estou aqui para te ajudar. Nesse vídeo eu vou te ensinar uma meditação que vai te ajudar a aliviar toda essa tensão, todo esse estresse, de modo que você consiga relaxar. Bem-vindo de volta ao meu canal, eu sou a Cláudia, sua treinadora emocional. Mesmo que você nunca tenha meditado na sua vida, eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre o tanto que a meditação é positiva pra gente. Eu vivia ouvindo isso, até que um dia, há 3 anos, eu decidi que eu iria verificar se isso era verdade mesmo. Eu admirava muitas pessoas que meditavam, então eu pensei assim, eu quero ser uma pessoa que medita também. E se tanta gente fala que a meditação é uma coisa maravilhosa, eu quero isso pra mim também. E fui atrás. E sabe o que eu descobri? Que todas aquelas pessoas estavam certas. Realmente, a meditação é uma prática, é um hábito maravilhoso. É algo que realmente transforma a nossa vida. A meditação nos ajuda a olhar para dentro de nós mesmos. Então a gente tira o foco do mundo externo. Às vezes a gente fica pensando tanto no que está acontecendo do lado de fora que a gente se esquece de olhar aqui para dentro. Outra coisa, ela nos ajuda a manter a presença. Muitas vezes a gente fica ali preso naqueles pensamentos com relação ao futuro e a gente fica preocupado ou a gente fica decepcionado com relação àquilo que aconteceu no passado. E a gente fica ou vivendo no passado ou vivendo no futuro e se esquecendo do melhor, que é o agora. Meditar nos ajuda a focar naquilo que realmente importa, nos ajuda a liberar a tensão, liberar o medo, liberar a ansiedade e relaxar. Então eu vejo que a meditação é uma ferramenta muito benéfica para você vestibulando. Só que meditar não é fácil, pelo menos não foi fácil para mim. Eu não sei como que é a sua experiência com meditação, inclusive se você já tentou meditar e não conseguiu, me conta aqui nos comentários como que foi a sua experiência, que eu quero saber. Eu gosto de conhecer a história de vocês que estão aí do outro lado me assistindo. Eu falo que o conteúdo aqui não é só eu ligar a câmera aqui, começar a gravar e falar um tanto de coisa. Não, eu quero interagir com vocês e a gente aprende muito mais quando a gente interage. Então compartilha a sua experiência com a meditação, como que foi, se você começou e desistiu ou se você persistiu, como que foi a sua experiência, porque olha, a minha foi difícil. Eu achava que era uma coisa simples, que era só sentar de perna de índio, fechar os olhos e não pensar em nada. Simples, não é? São 3 passos muito básicos. Só que eu não conseguia fazer isso. Primeiro que minha perna começava a doer. Começava a formigar e eu ficava agoniada com aquilo. Segundo que eu não conseguia parar de pensar.
eu pensava o tempo inteiro. E aí você acha que eu tava pensando em coisas boas e positivas? Não, eu ficava pensando em todas as minhas preocupações, em todos os meus medos, em todas as coisas que poderiam dar errado na minha vida. Então, meditar era basicamente um momento que eu usava pra ficar pensando em coisas negativas. E isso só me abalava emocionalmente, não tava me ajudando em nada, e eu me sentia muito mal, porque eu pensava assim, eu não posso pensar em nada. Mas quanto mais eu pensava nisso, o que acontecia? Mas eu pensava em todas aquelas coisas. Então, o começo da minha meditação foi muito difícil, mas eu não desisti. Porque eu queria ser o tipo de pessoa que medita, sabe? Eu queria poder chegar nos lugares e estar conversando com alguém e a pessoa perguntar assim, o que você gosta de fazer? E eu falar assim, eu gosto de meditar, nossa, meditação é muito bom e tal. Pode me julgar, tá? Mas eu comecei a meditar por status. Eu queria ser o tipo de pessoa que medita, sabe? E é a vida. Eu comecei assim, comecei essa jornada motivada por isso e fui atrás de entender como que eu poderia, então, aprender a meditar. Porque eu não queria chegar nos lugares e falar assim, eu medito, mas sabendo que eu ficava lá só tendo pensamento negativo e só me sentindo pior com a meditação. Não, eu não queria esse tipo de resultado. Então, eu fui atrás para aprender a meditar. E fui atrás de novas técnicas, novas ferramentas, fui entender como que funciona, estudei, pesquisei e foi quando eu aprendi a meditação Release do Brendon Burchard. Essa foi uma meditação que transformou o jogo para mim. Foi a partir dessa meditação que eu comecei a meditar de verdade. Eu vou te ensinar essa meditação aqui hoje e você vai ver como que ela é poderosa. E sabe o que é o melhor de tudo? Eu utilizo essa meditação até hoje. Quando eu estou desesperada, quando eu tô com medo, quando eu tô ansiosa com relação a alguma coisa, eu preciso relaxar e eu quero relaxar, essa meditação é extremamente útil e ela vai te ajudar muito, ela vai te ajudar a liberar toda essa tensão, a liberar esse estresse, essa angústia, esse desespero, esse surto que você tá tendo com relação ao vestibular e vai tornar as coisas muito mais leves, porque enquanto você ficar tenso, preocupado, ansioso, nervoso com relação ao vestibular, você só vai se abalar emocionalmente e a sua preparação vai ser muito mais difícil. Serão meses desafiadores para você. Então, com essa ferramenta em mãos, com essa meditação, você vai conseguir liberar toda essa tensão e relaxar para focar naquilo que realmente importa, que é a sua preparação para o vestibular e a realização do seu sonho de ser aprovado. Lembrando que os créditos da meditação Release, que aqui eu vou chamar de meditação Libera, pertencem ao Brendon Burchard. Essa foi uma meditação que eu aprendi com ele e eu estou aqui te ensinando porque é uma meditação extremamente útil, que vai te ajudar muito nos momentos de desespero e surto com relação ao Enem e outras provas de vestibular. Então vamos entender aqui algumas coisas sobre a meditação Libera. Primeiro, quando usar. Segundo, como ela vai te ajudar. E terceiro, como fazer. Primeiro ponto, quando usar. Você vai usar a meditação Libera quando você estiver com pensamentos negativos, trágicos e autodepreciativos. E quando você estiver se sentindo ansioso, tenso, nervoso, preocupado, estressado, inseguro com relação ao Enem e outros vestibulares. Então, por exemplo, se você está estudando e aí de repente vem um pensamento assim, será que eu vou conseguir? Será que eu tô fazendo tudo isso e vai valer a pena? Será que vai dar certo? E se eu não passar? E se eu tiver que estudar mais um ano? Ter que viver tudo isso de novo? Nossa, vai ser horrível, eu não quero passar por isso. E aí, de repente, você começa a se sentir ansioso, nervoso com relação ao Enem e pensar que você não é bom o suficiente, que você nunca vai conseguir passar, que você é um fracassado, que você é um perdedor. Se acontecer isso, você vai parar tudo o que você tá fazendo e você vai colocar em prática a meditação Libera. Ou, por exemplo, se antes da prova, naquele momento de espera, sabe, que você fica lá parado só esperando a prova começar, você pode aplicar também. Se vier aquele sentimento de ansiedade, você já aplica na hora a meditação Libera, porque isso vai te ajudar muito. Ou você já pode se programar para fazer isso nesse período de espera. Tem gente que gosta de saber exatamente o que vai fazer lá enquanto tá esperando. Essa é uma excelente ferramenta, porque isso vai fazer com que você libere toda aquela tensão, vai fazer com que você relaxe ali e foque na prova, foque naquilo que você vai fazer. Então é um ótimo recurso e fica aí a indicação, a recomendação para quem
fica aí pensando no que vai fazer naquele período de espera. Uma coisa que a gente precisa ter muito claro é qual é o objetivo dessa meditação. E o objetivo da meditação Libera é liberar toda aquela tensão, toda aquela ansiedade, toda aquela preocupação que tá ali dentro da gente e fazer com que a gente relaxe, se sinta mais tranquilo, mais calmo. Então, sempre que você quiser alcançar esse estado, você pode colocar em prática a meditação Libera, que ela vai te ajudar. Segundo ponto, como ela vai te ajudar? Ela vai te ajudar a relaxar, a se sentir mais tranquilo, a mudar o foco dos seus pensamentos, a parar de pensar em coisas negativas e autodepreciativas, a se libertar de sentimentos como preocupação, ansiedade, nervosismo, tensão. Ela vai te proporcionar bem-estar e te ajudará a entrar no estado emocional certo para focar nos estudos e ou na prova. Agora vamos ao terceiro ponto que todo mundo quer saber. Como fazer a meditação Libera? A meditação Libera tem esse nome porque ela consiste em mentalizar, em meditar na palavra libera. Então a gente vai passar os 5 a 30 minutos de meditação e aí o tempo de meditação varia, depende da sua disponibilidade, da sua necessidade. Pensando na palavra libera. Mas vamos entender aqui o passo a passo que eu acho que a gente consegue visualizar as coisas com mais clareza e depois para colocar em prática fica muito mais fácil. O primeiro passo é se sentar numa postura confortável, se sentar de um jeito confortável, ou você pode deitar também, desde que você não durma, né? Tem gente que se medita deitando, dorme. Então, se for o seu caso, prefira meditar sentado. E nós começamos então fechando os olhos e você vai falar em voz alta a palavra libera. Sim, libera, libera, libera. Em um único ritmo. E por que é tão importante que no começo da meditação você fale em voz alta? Porque você vai estar comunicando para o seu cérebro que é para ele realmente liberar toda aquela tensão, liberar toda aquela preocupação. Então você vai focar em alguns pontos do seu corpo que você está se sentindo tenso. Por exemplo, às vezes você está se sentindo tenso aqui nos ombros, está sentindo um peso aqui muito grande, ou está sentindo uma pressão ali na sua cabeça. Você vai focar em libera, libera, libera. E à medida que você vai falando isso, você vai comunicando para o seu cérebro para liberar toda a tensão que está acumulada nessas partes. Falar em voz alta é super importante no inicinho da meditação. E não é só no começo, enquanto você está aprendendo a meditação libera, não. Não, todas as vezes que você for fazer a meditação libera, você vai falar libera, libera, libera. No caso, se você for aplicar no tempo de espera lá do Enem, você não vai falar assim em voz alta, né? Mas aí você já vai ter praticado, vai ficar um pouco mais fácil, mas você pode falar baixinho. De um modo que não atrapalhe ninguém e que não gere nenhum problema para você no dia da prova. Mas o ponto é preciso falar em voz alta para você comunicar isso de uma forma muito clara para o seu cérebro, que é para liberar. E se surgir algum pensamento negativo ou se surgir algum sentimento negativo, você não vai resistir, você não vai lutar contra esse sentimento. Surgiu um pensamento negativo do tipo, será que eu vou passar no vestibular? E se eu não conseguir? Você vai pensar, libera. Libera, libera. E você vai deixar esse pensamento ir. Isso é super importante. Não resista, não lute contra aquilo que surgir aqui dentro de você. Aceite, simplesmente pense. Libera, libera e deixa aquele pensamento e deixa aquele sentimento ir. E tem uma coisa importante. Eu falei que no início da meditação, né, que nos primeiros minutos ali, você vai estar falando em voz alta a palavra libera. E isso é super útil, porque isso serve para você reforçar aquele comando para o seu cérebro de que é para liberar toda aquela tensão, toda aquela preocupação com relação ao Enem e outros vestibulares. Mas depois, quando você sentir que o seu corpo, que a sua mente já entendeu o que é para fazer, você vai só mentalizar. A gente vai fazer aqui essa meditação e você vai conseguir sentir e visualizar exatamente como que é e como que funciona. Mas a ideia é essa. No início você vai falar em voz alta, libera, para você focar mais, para você reforçar esse comando para a sua mente. E depois você vai só mentalizar essa palavra, mas mantendo a mesma intenção e liberando toda a tensão, toda a preocupação com relação ao Enem e outros vestibulares. Então, resumindo, você vai se sentar numa postura confortável, fechar os olhos,
falar a palavra libera em voz alta, num ritmo que é confortável para você, e depois você só vai mentalizar a palavra libera. Entendido? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, é só você deixar aqui nos comentários. Então, bora fazer essa meditação juntos. Então, vamos lá. Sente-se numa postura confortável e feche os olhos e vamos começar. Libera, 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 E quando você se sentir confortável, você pode abrir os olhos. E aí, como que você está se sentindo agora? Como que você está depois desses minutinhos de meditação libera? Você está se sentindo mais relaxado? Você sente que toda aquela tensão com relação ao vestibular, todo aquele desespero, todo aquele abalo emocional liberou? Saiu por aí?
como que você está. Me conta aqui nos comentários, tá? Esse feedback é super importante, eu fico super feliz quando vocês me falam como que foi pra vocês, sabe? Colocar em prática é extremamente importante, foi por isso que eu quis trazer isso aqui também. E, inclusive, eu tô com uma ideia, eu quero saber a sua opinião. Eu tô querendo fazer um vídeo com a Meditação Libera, só a meditação, para te guiar nesse processo e pra gente poder meditar junto. Por quê? A sua jornada de preparação para o vestibular, a sua jornada para a aprovação não precisa ser solitária, sabe? Você não precisa fazer tudo sozinho, você não precisa ficar assistindo aula sozinho, estudando sozinho, só você e os livros, só você e o professor ali naquela videoaula. Não precisa ser assim. Nós podemos estar aqui juntos, você não está sozinho. Então, eu quero fazer um vídeo para você vir sempre que você precisar relaxar, sempre que você precisar liberar a atenção e a gente meditar junto. Eu acho que a meditação em conjunto, ela é muito mais forte. Sempre que eu medito com o Henrique, por exemplo, eu sinto que a meditação tem ainda mais força, sabe? Traz ainda mais harmonia. E aí, o que você acha? Vale a pena fazer esse vídeo? Eu tô muito empolgada, eu tô querendo fazer. Mas eu quero ouvir a sua opinião também. Então me conta aqui nos comentários o que você acha de fazer um vídeo nesse sentido. E eu quero aproveitar e reforçar aqui a importância de colocar em prática. Você só vai ter resultado se você colocar a mão na massa. Não adianta vir aqui e adquirir todo esse conhecimento, aprender a meditação libera, mas nunca colocar aquilo ali em prática. Assim você não vai ter resultado, as coisas vão permanecer do mesmo jeito. Então, entre em ação, não seja um estudante conformado que vem aqui só para ficar fingindo que está fazendo alguma coisa para se preparar emocionalmente. Faça, execute, sabe? São muitas técnicas, ferramentas, estratégias que eu trago aqui para que você realmente esteja preparado emocionalmente quando chegar o Enem e o vestibular. Eu quero que você esteja preparado emocionalmente. Para isso, você precisa fazer a sua parte também. Você precisa colocar a mão na massa. E quando você estiver colocando a mão na massa, quando você estiver aplicando essa ferramenta, aplicando a meditação libera, você vem aqui e me conta. Deixa um comentário nesse vídeo falando sobre como que a meditação está te ajudando, quando você tem usado, o que você tem feito, como que isso está transformando a sua vida. Eu vou gostar muito de saber e eu tenho certeza que os outros estudantes também. Então, não se esqueça, volte aqui e me conta como que vai estar a sua jornada de meditação. Bom, eu espero que você tenha gostado muito, muito, muito desse vídeo. Se esse vídeo contribuiu para a sua jornada, deixe o seu like, se inscreva no canal. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo.